mas da foto bosta que o Trump tirou com o Lula. E segundo o Lula, parece que eles estavam ali meio de saída, o Lula teve que pedir para o Trump sorrir, e no final das contas, no nosso caso, a gente não pediu para o Trump sorrir, é aquela cara dele, é a cara dele mesmo, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Outro que deu uma barrigada terrível, tá aqui também, me dou bem com ele também, foi o Igor Gadelha do Metrópolis. Vejam o comentário que o Gadelha fez ontem. Está sentado, Flávio Bolsonaro está em pé quando o Trump tira fotos assim, é quando ele considera que é alguém menos importante do que ele. Lembrando que o presidente Lula tirou foto, né, como eram dois chefes de Estado, eles tiraram foto os dois em pé. Então, eu, como eu disse, me dou bem com o Gadelha. Quando ele mandou isso, eu falei assim, que isso, cara? Tá doidão? Porque assim, deixa eu fazer aqui, eu disse, me dou bem com o Gadelha, quando eu mandei isso para ele, o Gadelha apagou o post, o Metrópolis apagou essa parte. Ele falou, cara, foi ali no calor do momento, eu estava meio perdido, fiz esse comentário, mas não tenho compromisso com erros, o que é uma marca de um bom jornalista. Errar, eu posso errar aqui também, não a esse ponto, não como errou o Demore, mas o Demori, sei lá qual é o nome dele, mas o fato é que um bom jornalista corrige o seu erro, né? E assim, eu vou endereçar isso porque teve um monte de gente que caiu nessa bobagem, né? Eu acho que a única explicação possível disso é o que ele fez. É ali um momento de sei lá, não sei explicar. Eu sei que é bom demais, porque não tem nenhum pé em cabeça travando aqui no meu computador. Peraí, só um segundo, pessoal. Tava falando do Gadelha, né? Então, é muito fácil de mentir isso, né? É só você olhar, por exemplo, algumas fotos que o Trump tirou no Salão Oval, mas só com gente irrelevante. Vejam as fotos que ele tirou com essas pessoas irrelevantes. Bota aí pra gente, Gabriel. Essa é com quem? É com o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Essa aqui, essa com realmente vocês escolheram mal. É do Trump com o prefeito de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, mas também essa é com... Mandaram mal na produção, porque essa é com um cara que o Trump despreza, de fato. Mas essa não, essa é com o do Trump com Elon Musk, é simplesmente o homem mais rico do mundo e uma das pessoas mais influentes, inclusive, junto ao governo dos Estados Unidos. Tem essa foto também com aquele peladeiro ali do aterro do Flamengo, que é o Cristiano Ronaldo, simplesmente uma das pessoas mais famosas do mundo, um encontro, inclusive, que o Trump amou e se gabou desse encontro. Esse é o Trump como um dos membros mais importantes do governo dele. Então, eu posso passar o dia aqui inteiro passando fotos do Trump sentado na mesa do Salão Oval com as pessoas tirando foto em pé ao lado dele. É algo absolutamente comum com políticos, com membros do governo e com celebridades. Não tem absolutamente nada fora do padrão. Inclusive, vou dizer para vocês, essa foto no Salão Oval, sentado ali ao entorno do Trump, é uma foto muito mais icônica do que a foto bosta. Não sei se a produção pode colocar aqui depois para a gente, mas da foto bosta que o Trump tirou com o Lula. E segundo o Lula, parece que eles estavam ali meio de saída, o Lula teve que pedir para o Trump sorrir, e no final das contas, no nosso caso, a gente não pediu para o Trump sorrir, é aquela cara dele, é a cara dele mesmo, né? É engraçado porque é a cara que ele sempre faz, coisa muito... Eu tenho uma outra foto, não sei se a produção vai achar para botar aqui depois, eu tenho outra foto com o Donald Trump onde ele está fazendo uma cara parecida, assim, digamos assim. Mas eu digo assim, o mais ridículo dessa história toda não foram essas pessoas da velha mídia, propriamente dita. Mas, enfim, eu estava dizendo o seguinte, que o mais ridículo não foram essas pessoas da velha mídia. O mais ridículo foram as pessoas de direita. Eu não vou dizer se dizem direita, não, mas essas pessoas têm convicções de direita, mas elas estão simplesmente entrando num surto psicótico. Vejam o que explicar esse tipo de coisa aqui, né? O Rodrigo Constantino e o Flávio Morde-Fronstein caíram no ridículo, eu não sei, o constrangimento, eu não sei se... Não, é um constrangimento maior do que o Leandro Demore.
constrangimento de dizer que a foto era de inteligência artificial. Não foi o Leandro Demore que disse isso. Não foi o energúmeno, o Guga Noblar. Foi o Rodrigo Inconstantino e o Flávio Mord Froenstein. Pessoas de direita dizendo que a foto era falsa. Caraca, inteligência artificial. Gente, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Esse troço já passou totalmente dos limites. Eu fico constrangido, não sei qual a opinião de vocês, digam aí no chat, mas eu acho um grau de vergonha alheia. O nego até falando assim, apaga que dá tempo. Nos comentários, no post dos caras, é assim, trucidando, né? E eu não sei o que dizer. Porque, assim, é muito comum em pessoas com transtorno narcisista, depois entrem lá na internet e pesquisem sobre transtorno narcisista, que é o quadro do Rodrigo. Isso é pacífico, os amigos dele comentam a respeito disso. É muito comum nas pessoas narcisistas que elas entrem em crise de inveja. Né? Por quê? Porque elas, quando entram nessa crise, como um mecanismo de proteção do ego, elas passam a ter uma visão distorcida da realidade. Eu digo aqui ego no sentido, na definição da psicanálise, né? A pessoa narcisista, ela perde a capacidade de entender objetivamente a realidade dos fatos. Por quê? Porque o sucesso dos outros é intolerável para o emocional dela, principalmente quando elas não são bem-sucedidas. E aí ela ativa os mecanismos de proteção do ego, aos quais eu estou me referindo, e recorre à atribuição maliciosa de intenção, negação e outros comportamentos que são clinicamente comportamentos típicos narcisistas. E eu diria que é paradoxal, porque, no caso, por exemplo, em tese, a inveja dessas pessoas prejudica a capacidade delas de desempenhar as próprias funções e contribui com o próprio fracasso delas. Então, o Rodrigo, por exemplo, que é um comentarista de estúdio, é alguém que não tem fontes, não tem conexão com as notícias, eu acho que até se gaba disso, não sei exatamente porquê. Quando ele perde a capacidade de analisar os elementos externos, os poucos elementos externos que chegam a ele, o sujeito entra num processo autodestrutivo onde o cara é incapaz de dar uma dentro. É autodestrutivo mesmo. Entendam, o Rodrigo Inconstantino não tem mais informações que você, um cidadão normal que gosta de política. Aliás, você ainda assiste o Paulo Figueiredo Show, ele eu acho que não assiste, então você provavelmente tem mais informações que isso. Então o que ele faz? Ele comenta os fatos depois que eles acontecem. Então ele não sabe absolutamente nada dos bastidores. O problema é quando você não tem informação. Você só tem as informações externas. E aí você está entra num processo de surto, no sentido de psicótico, no sentido de clínico aqui, no sentido de uma desconexão completa da realidade, você vai passar essas vergonhas. E eu não deixo de achar um ponto muito louco, onde a Globo News faz uma cobertura mais justa e mais pé no chão do que os palpiteiros da direita. Comparem o que eu acabei de mostrar do Inconstantino e do Flávio Mord Froenstein com o Guga Chakra da Globo News. Vejam aqui. Um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não, visto que o senador Flávio Bolsonaro não é um chefe de Estado, é diferente do presidente Lula ou do próprio presidente Bolsonaro quando se reuniu com o presidente Trump. Ali você está representando o país Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi na condição, como ele próprio colocou, de pré-candidato à presidência. Então, nesse sentido, tem um peso. Como eles conseguiram esse encontro? O jornalista Paulo Figueiredo é bem relacionado com alguns membros do governo Trump, o deputado Eduardo Bolsonaro também desenvolveu essa relação, mas muito via o jornalista Paulo Figueiredo, que acabou articulando esse encontro. Quando você fala, é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas para o Trump, que é uma figura da direita, ou da extrema-direita internacional, é um cartão de visitas bastante forte. Para o presidente Trump, o Brasil não está tanto no radar dele, isso é muito claro, ele tem outros temas que são prioritários, como o caso da China, acima de tudo o caso do Irã, Rússia e Ucrânia e questões domésticas americanas. Como todo chefe de Estado, questões domésticas sempre têm um peso muito forte. Ele não dá muita atenção para o Brasil. Em relação ao presidente Lula,
Ele próprio elogiou publicamente uma série de vezes, são palavras dele, todas as vezes que ele se referiu ao presidente Lula foi de forma elogiosa. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ele também elogiou algumas vezes. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele ainda não se manifestou, talvez se manifeste, não dá pra saber, a gente não tem como saber como Trump vai agir nas redes sociais, talvez tenha um post ainda antes do final do programa, talvez não tenha, mas ali ele mostrou que, em relação ao Brasil, que não é tanto do interesse dele, ele tem uma boa relação com o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, que é visto como esquerda, centro-esquerda internacional, e tem uma boa relação com o principal rival na eleição, que é o senador Flávio Bolsonaro. Pro Trump, ele, assim, a imagem dele ficou bem na fita, porque parece que todo mundo no Brasil quer encontrá-lo, parece que ele dá voto, já que tanto o presidente quanto o opositor querem tirar foto com ele. Deve até ficar surpreso, porque ele não é muito popular aqui, não. Não vou entrar nesse comentário de se é popular ou não, mas o Guga Chakra está ao vivo, no horário nobre, na Globo News, dizendo que o encontro foi importante, que não foi pouca coisa. E dando os créditos às pessoas que propiciaram o encontro. Mas o Ian Constantino e o Mord Froenstein entraram num processo de delírio, dizendo que é inteligência artificial. Veja que maluquice. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.